Ei, meninos, vamos corrigir a tarefa que ficou aí, ó. No primeiro, a gente vai fazer uma relação. Então, a gente vai responder isso aqui primeiro. Quando você tem uma expressão algébrica, né, no caso aqui numérica, porque não tem letra, a gente tem algumas regras. Quais que são as regras? Ó, a gente resolve parêntese, colchete e chave. E as operações, a gente resolve primeiro potência ou raiz. Depois, você resolve multiplicação ou divisão. Depois, soma ou subtração. Então, a primeira coisa, ó, parênteses, tem aqui e aqui. Aqui você tem uma multiplicação e aqui você tem uma divisão. Então, aqui, ó, quem não tem sinal tem mais, ó, mais vezes menos, menos, 8 vezes 2, 16. Aqui, ó, menos vezes menos, mais. Dividido por menos, menos. 36 dividido por 9, 4. Agora, eu posso resolver esses dois, ó, devo 16, devo 4, eu devo 20. Então, o A tem que ser menos 20. Então, vai ser aqui, ó, menos 20. No B, ó, tem parêntese aqui e aqui. Tá, então, a gente resolve esse parêntese e esse aqui. Então, ó, aqui que se não tem sinal, porque é mais, ó, menos vezes mais, menos. 15 vezes 8, ó. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12, 120. Deixa esse menos aqui. Menos 2 elevado a 7, todo número negativo, se o expoente for ímpar, ele fica negativo. Se o expoente for par, ele fica positivo, por causa do jogo de sinal. Olha aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos vezes menos, ó. Menos vezes... Você multiplica menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Ó, você multiplica ele 4 vezes, ó. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Se eu multiplico ele, 5 vezes. Então, tem aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, tá vendo? Então, se eu multiplico em quantidade par, ele fica positivo, em quantidade ímpar, ele fica negativo. Por isso que se o expoente for par, ele fica positivo, se o expoente for ímpar, ele fica negativo. 2 elevado a 7 não é 2 vezes 7, que é 14. É você pegar o 2 e multiplicar ele 7 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, menos 128, ó, menos vezes menos, mais 128. Devo 128, que é 120. Devo 120 e tenho 128, eu vou ficar com 8. Então, B é 8. Agora, vamos resolver o C, ó. Primeiro, a gente resolve parênteses. Tem aqui, porque tem um jogo de sinal, e aqui tem uma potência, ó. Todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. 5 a terceira é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125, ó. Menos vezes menos, mais. Esse menos, gente, não tá elevado à quinta, porque isso aqui, só o 3 está elevado. Se ele tivesse entre parênteses, o menos e o 3 estaria elevado, tá? Isso aqui é diferente, ó. Isso é diferente disso. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, ó, 81 vezes 3, vai dar 243. Ó, eu tenho aqui. Eu copiei essa expressão, certo? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui da letra C. Menos 5 a terceira, aqui é vezes, ó. Sabia que eu tinha copiado alguma coisa errada, porque não ia dar o resultado. Que é vezes, ó, gente, ó. Que é vezes, ó. Então, vai ficar o menos 5 a terceira, 125. Vezes menos 2, menos 3 a quinta, 243. Ó, menos vezes menos, mais, que tá multiplicando, ó. 125 vezes 2, 250. 250 menos 243 dá 7. Então, isso aqui é a letra C. Na letra D, ó, vamos resolver as potências primeiro, ó. 10 vezes menos 2 a terceira vai ficar menos que o expoente negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Eu vou multiplicar o 2 3 vezes. O 3 a quarta é o 3 4 vezes, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81.
Resolve a multiplicação, ó, que quem não tem nada tem mais, ó. Mais vezes menos, menos. 10 vezes 8, 80. Aqui continua tendo alguma coisa errada. Peraí, deixa eu ver se tem um parêntese aqui. Aqui, ó, gente. Senão não vai dar certo. Aqui, ó, esse menos 3 tem que estar a quarta, ó, pra aqui ficar mais. Que senão não vai dar o resultado que tem lá, tá? Corrige isso aí porque eles mandaram isso errado, ó. Na verdade, também não vai dar. Não, na verdade, tem que ser assim, ó. A expressão tem que ser... Senão isso aqui não vai dar a resposta que ele deu ali, ó. Na verdade, a expressão tem que ser assim, ó. Menos 10 vezes menos 2 a terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 3 a quarta, 81. Porque quando você multiplica, ó, menos com menos dá mais. 10 vezes 8, 80. Menos 81. Tenho 80 e devo 81, eu devo 1. Que vai ser a letra D. Se não for menos 10, a resposta fica errada, tá? Corrige isso aí, porque eles mandam os trem, mas eles mandam com as coisas erradas. Ó, no 2, ele fala o seguinte. Resolva situações e problemas a seguir. No município de Asa Branca, a temperatura máxima em determinado dia de verão chegou a 3 graus Celsius. Então, a temperatura chegou a 3 graus Celsius, gente. Só 3 graus Celsius positivo. A mínima nesse dia foi de menos 5. Foi a mínima. Qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima de Asa Branca? Olha, que você pode fazer pela reta numérica ou você pode fazer. Ele não quer a diferença entre a máxima e a mínima? A máxima é 3, a diferença é menos. A máxima é 3 e a mínima é menos 5. Então, é a diferença entre a máxima e a mínima. Ó, menos com menos, mais. 5 mais 3, 8. Então, a diferença é 8. Se você não sabe fazer, se você pôr aqui, ó, na reta numérica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Você acha 8. Aqui dá pra fazer porque são números pequenos, mas, por exemplo, a máxima fosse 27 e a mínima menos 12, por exemplo. Olha a distância. Se você fizesse na reta numérica, você ia perder o maior tempão, né? Na letra B, ele fala o seguinte. Em uma cidade, às 5 horas, o termômetro da praça marcava menos 2 graus Celsius. 2 horas depois, a temperatura nessa praça baixou 3 graus Celsius. Quanto o termômetro passou a marcar? Ela marcava menos 2. Depois de 2 horas, ela baixou 3, não foi? Então, ó, devo 2, devo 3, devo 5. Agora, você também pensar na reta numérica, ó. Ó, você tava aqui. Ela baixou 1, 2, 3. Então, você vinha pra cá. Você pode fazer assim ou pensar assim. Na letra C, ele fala o seguinte, ó. Em um jogo de tabuleiro, cada ponto ganho corresponde a um número inteiro positivo. E cada ponto perdido corresponde a um número inteiro negativo. Ao final desse jogo, Jair totalizou 15 pontos. E Silva fez o triplo de pontos de Jair. Qual é o número de pontos de Silvia? Mas se cada ponto que ele perde é um inteiro negativo. Então, Jair perdeu 15, não foi? Se Jair ficou com menos 15, ele perdeu 15. Então, a Silvia vai ser 3 vezes 15, que é 45, o triplo. Né? Na letra D. Isso que eu quero. Na letra D. Em experimentos, certa substância atinge... Ela só não falou se a Silvia fez os pontos positivos, vamos considerar positivos, né? Ó, em experimentos, certa substância atinge o ponto de fusão a menos 4 graus Celsius. Nesses experimentos, pesquisadores pretendem observar o que aconteceu com uma substância quando a mesma atinge uma temperatura 5 vezes menor que a do ponto de ebulição.
Qual a temperatura de substância que os pesquisadores pretendem observar? A do ponto de ebulição não é menos 4? Vai ser 5 vezes. 5 vezes é multiplicar por 5. Ó, menos 4 vezes 5, menos 20. Aqui, ele falou que ela fez o triplo de ponto de Jair. Então, vamos multiplicar por menos 15, porque os pontos de Jair é menos 15, ó. Mais vezes menos 3 vezes 15, 45. Menos 45, tá? Deixa. Na número 3, a gente tem que comparar aqui, ó. Vamos pegar as frações, dividir, ó. 2/3 é 2 dividido por 3, ó. Não divide, você coloca o zero, a vírgula, acrescenta o zero. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Que não divide, mas essa vírgula tá direito de acrescentar um zero, que dá 6. E assim vai, ó. Então, 2/3, que é a letra A, é 0,666666666. 24%, ó. 24% é 24 sobre 100. Dá para simplificar, ó. Por 4. 6 vezes 4, 24. E aqui vai dar 25. 6 sobre 25. Então, vai ser aqui, ó. A B. 0,15. 0,15 é 15 sobre 100. Não é? Porque duas casas depois da vírgula é sobre 100. Dá para dividir aqui, ó, por 5. Vai ficar 3 sobre 20. Então, ó, letra C, 0,15 é a mesma coisa que 3 sobre 20. 11 sobre 20, ó. Vamos dividir aqui? 0, põe o 0, põe o 5 aqui. 5 vezes 20 dá 100, sobra 10. 10 não divide. Essa vírgula me dá direito de acrescentar um zero. Vai dar 5 vezes 20 dá 100. Dá 0,55. Se eu multiplicar por 100, dá 55%. Então, aqui é a letra D, ó. Igual 0,07, que é duas casas depois da vírgula, que é a mesma coisa que 7 sobre 100, que é 7%. É aqui a letra E, ó. Tá? Vamos lá para 4. Na 4, ele quer que eu complete esse gráfico. Aqui as vírgulas, ó. Centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo. Então, aqui vai ficar o 0,56. A fórmula polinomial, que aqui ele te deu um exemplo, ó. Aqui, ó, ele deu o exemplo aqui. Olha lá, os 2,049, tá vendo? Fórmula polinomial, ele põe unidade mais o décimo, centésimo, tá vendo? Escreve no... Eu não vou escrever. Ó, então aqui eu vou ter, ó, 0,5 mais 0,06. Porque aqui é décimo, é uma casa depois da vírgula, centésimo é 2. Ah, e a forma escrita, né? Eu tenho 56 centésimos, porque tá vendo? Parou nos centésimos. Que eu tenho 3,201. Tenho 3 inteiros mais os décimos, que é 2. Os centésimos são 2 casas. Centésimo é 0, não precisa pôr. Milésimos são 3 casas depois da vírgula. Então, você vai escrever assim, ó, 3 inteiros e 201 milésimos. É a forma escrita, ó. 8,176. Então, 8 inteiros, décimos é 1, é uma casa depois da vírgula, centésimos é 7, 2 casas depois da vírgula, milésimos é 6, 3 casas depois da vírgula. Como que eu leio? 8 inteiros e 176 milésimos. A gente lê onde para a última casa, ó. 0,512. Eu não tenho inteiro. Eu tenho 5 décimos, é uma casa depois da vírgula. 1 centésimo é 2 casas depois da vírgula, ó. E 2 milésimos, 3 casas depois da vírgula. Como que eu leio? Não tenho inteiro, 512 milésimos. Agora aqui eu tenho 7,3, 7 inteiros e 3 décimos. 7 inteiros e 3 décimos. Que leio? Ó, 29,42. 20 dezenas. 20 dezenas, 9 unidades,
4 décimos e 2 centésimos. Como que eu leio? 29 inteiros e 42 centésimos. Tá vendo que parou nos centésimos? Olha aqui eu tenho, ó. 508,06. Eu tenho 500 inteiros, 500 centenas, 5 centenas, que é 500, 0 dezenas, que a gente não põe, 8 unidades, 0 décimos, que eu não ponho, e 6 centésimos. Então, eu tenho 508 inteiros e 6 centésimos. Ó, 259,1. Dos 2 centésimos, que é 200, 5 décimos, que é 50, 9 unidades e 1 décimo. Então, eu tenho 259 inteiros e 1 décimo, tá? Leia assim. Assim que ele quer que eu resolva essas expressões aqui, ó. Seguir o mesmo jeito, a gente resolve primeiro parêntese, ó. Então, vai ficar 2,15 menos 4 vezes 3,6, mas todo número negativo ao quadrado, ele fica positivo. 0,5 vezes 0,5, ó, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 0, 0, mais 2, 2, 2 vezes 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 0,25, ó. Aqui eu tenho, ó, aqui tá multiplicando. Aqui é como se tivesse mais, ó, menos vezes mais, menos. 4 vezes 3,6, ó. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Uma casa depois da vírgula, a gente conta de trás para frente. Menos com menos, mais. Para resolver isso aqui agora, ó, 2,15. Vamos fazer aqui, ó, 14,4 menos 2,15, não é? Depois a gente põe um sinal de menos. Ó, 0 não tira 5, pede emprestado. Aqui fica 10 menos 5, 5. 3 menos 1, 2. Ó, 10 menos 5, 5. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. E desce 1. Então, se eu tenho 2,5 e devo 14,4, eu vou ficar devendo 2,25. Eu tenho 12,25, eu devo e tenho. É só você pensar em dinheiro, ó, você tem R$12,25. Você vai lá e paga 25 centavos, você vai ficar devendo 12, não é? Que também você pensava em dinheiro, ó, você tem R$2,15 e tá devendo R$14,40, se você for lá pagar, você vai ficar devendo R$12,25. Aqui, como é fração, a gente vai ter que tirar o mínimo. O mínimo de 1 e 2 é 2, o mínimo de 1 e 3 é 3, porque o mínimo de 1 em qualquer coisa é sempre qualquer coisa, não é? Quando a gente tira o mínimo, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Então, tem, ó, 3 mais 2, 5. 6, você pode pôr o parênteses, não tem problema não. Pode tirar também? Pode. 6 menos 2, 4. Para multiplicar a fração, gente, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, a parte de cima com a de cima, de baixo com a de baixo. Ó, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Pode parar aqui, não tem problema. Quem quiser pode simplificar, ó. Dá para dividir por 2, que dá 10 terços. Professora, eu parei aqui. Tá certo, tá? Ó, a letra C, ó. Vamos tirar a mínima aqui, ó. Mínimo de 1 e 5 é 5, ó. 5 dividido por 1, 5. Vezes 2, 10. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 6, 6. Aqui vai ficar negativo, que o expoente é ímpar. Ó, vamos fazer 1,5 vezes 1,5. Ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1. Vai dar 7 mais 5, 12. Duas casas, 2,25 vezes 1,5. Porque aqui eu tenho que fazer ele a terceira. É 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Aqui eu fiz duas vezes, o resultado eu faço de novo, não é? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 com 2, que foi 12, vão 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, que foi 11. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Então, aqui vai ficar 5. 2 mais 5, 7. 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3, ó. Duas aqui e uma aqui. Então, 3 casas depois da vírgula. Então, 3,375. 16 sobre 5
vezes menos 3,375. Você pode dividir 16 por 5, ó. Vai dar 3 é 5, 15, sobra 1, coloca a vírgula, acrescenta o 0, 10 dividido por 5, 2, que dá 10, sobra nada. Então, vai ficar 3,2 vezes menos 3,375. Então, a gente vai fazer, ó, 3,375 vezes 3,2, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1 que foi 15, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, e 1 que foi 22, vai 2. 3 vezes 3, 9, com 2 que foi 11, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1 que foi 10. Então, tem 5, 5, 10, vai 1. 7, 8, 9, 10, vai 1. 6, 7, 8. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10,8, porque esses zeros depois da vírgula você não precisa pôr. Essa é a resposta. Aqui, ó, aqui tem vírgula. Vamos pôr 8 sobre 10, menos 3 sobre 4. Dividido por menos 1 sobre 5. 0,8 é 8 sobre 10. Tirando o mínimo de 10 e 4, ó. Divide por 2 dá 5 e 2, divide por 2 dá 5 e 1, e divide por 5 dá 1 e 1, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O mínimo é 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 8, 16. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, 16 menos 15, 1 sobre 20, dividido por menos 1 quinto. Divisão, eu faço o primeiro vezes o inverso do segundo. Divisão, a gente pode transformar em multiplicação com essa regra, ó. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes menos 5, menos 5. 2 vezes 1, 2. Menos 5 meios. A número 6, ele fala o seguinte, ó. Peraí que tá abrindo. Uma horta comunitária será criada em uma área de 3.600 metros quadrados para o cultivo de verduras. Serão destinados 3/5 dessa área restante para o plantio de legumes. Uma horta comunitária será criada em uma área de 3.600. Para o cultivo de verduras, serão destinados 3/5 vai ser para verduras. E o restante para legumes. Ele quer quantos metros quadrados eu vou destinar para legumes. Tá bom. Então, olha aqui, ó. 3/5 é para verdura. Então, vamos achar 3/5 de 360, 3.600. O dia é multiplicação. Professora, eu já achei 2/5, porque se verdura é 3/5, para inteirar a fração é 2/5 aos legumes. Tudo bem, você vai já achar a resposta direta, tá? Que é fração, ó, multiplicar a parte de cima com a de cima, de baixo com a de baixo. 3 é 0, 0, 3 é 0, 0, 3 é 6, 18, vamos... 10.800. Dividido por 5 vai dar 2. 8 dividido por 5, 5, 6, 7, 8, 30, 6... 2.160 são as verduras, não são? Então, quanto que é 3.600 menos 2.160? Ó, 0. Pede emprestado, fica 10 menos 6, 4. 5 menos 1, 4. 3 menos 1. 1.440 são pros legumes. Então, você escreve a resposta bonitinho. A área destinada pros legumes é de 1.440 metros quadrados, tá? Na número 6, letra B. Vamos ver o que ele quer, ó. Fala o seguinte. Marta comprou uma bicicleta de R$450 e deu 3/10 do preço da bicicleta. Marta comprou uma bicicleta pagando 450 de entrada. Isso aqui foi a entrada, que corresponde a 3/10 do preço da bicicleta. Qual o valor da bicicleta? R$450, gente, é o valor de 3 partes da bicicleta. Ou seja, a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A bicicleta tem 10 partes aqui.
Essas 3 é 450, não é? Então, significa que cada parte é 150, ó. 150, 150, 300. Com 150, 450. A bicicleta não são 10 partes? Então, é só fazer 150 vezes 10, que dá 1.500. A professora, eu não quero fazer assim. Então, você quer fazer de fração? 3 décimos corresponde a 450, basta você pegar 450, dividir por 10 vai dar 45 e depois multiplicar por 3. Tá? 5 vezes 3. Dividir por 10, não, 450 é o contrário. 450 dividido por 3, que dá 150. Depois você multiplica por 10, que dá 1.500, dá a mesma coisa. Você pega o valor total, que corresponde a 3 partes, depois multiplica pelo todo. Pelo desenho fica mais fácil de você enxergar o que está acontecendo, tá? Então, você vai escrever lá: Marta pagou pelo valor total da bicicleta R$ 1.500. Na letra C, gastei 1/4 da minha mesada. O valor que sobrou, guardei 3/5 e gastei o restante para comprar um jogo de computador que custou R$ 60. Qual o valor da minha mesada? Que sobrou, guardei. O valor que sobrou, guardei 3/5. E gastei o restante para comprar um jogo de computador que custou R$ 60. Qual o valor da minha mesada? Tá, isso aí você vai montar uma equação, gente. A gente não vai mexer com ela agora, não, tá? Na hora que a gente entrar lá em função, pula a letra C, que a gente vai entrar lá na parte de função agora, a gente vai aprender a montar essas equações, tá? Vamos fazer a D, ó. Uma barra de chocolate de 1 kg é dividida em 16 porções iguais. Se Roberto comer 5, então, ó, a barra de 1 kg. 1 kg tem 1.000 gramas, não é? Ele é dividido em 16 porções iguais. Então, eu vou ter aqui, ó. Vamos dividir aqui na calculadora, porque aí não tem que ficar fazendo as contas, ó. E ele comeu 5, ó. 1.000 dividido por 16 deu 62,5. Vezes 5, 312,5 gramas, tá? Ele comeu 312,5 gramas, tá? Corrige aí, qualquer coisa vocês me perguntam, tá bom?